que é o romantismo e quais são as principais características desse período que colocou o piano, esse instrumento lindo. Você vai saber tudo isso até o final dessa aula. Meu nome é Simone Leitão, eu sou pianista e PhD em Piano Performance História da Música pela University of Miami, e nesse canal eu te aproximo da música clássica, eu descomplico aquelas coisas que você acha que não sabe e principalmente eu tiro aqueles mitos que todo mundo colocou na sua cabeça, sabe-se lá quando que foi, quem que foi que falou aquelas coisas pra você. Então hoje nós vamos justamente acabar com os mitos do romantismo. Já que você chegou até aqui, nossa, tanta atenção que você tá me dando, já começa a me seguir, curta e aperte o sininho, tá? Pra você não perder nada. Esse canal aqui é um canal profundo, onde eu trago você para um entendimento maior pra música clássica, pra você poder tocar, ouvir, sempre com muito mais intimidade e segurança. Romantismo é aquele período que vai de mais ou menos 1820 até mais ou menos 1890. Depois vem o romantismo tardio, mas assim, ele não tem datas muito concretas, não. E ele tem uma força muito germânica logo no início. Porque quem abriu a porta pro romantismo, você já sabe, né? É o meu crush total da vida, que é Beethoven. Aí a gente tem a primeira geração de românticos, que a gente sempre lembra, a geração de 1810, ou seja, aquela turma que nasceu Chopin, Liszt, Schumann, todo mundo nasceu entre 1810, 1811, 1809, Mendelssohn e até Clara Schumann, que nasce em 1819. Mas existiu uma geração anterior, que é a geração de Schubert, de Carl Maria von Weber, de Spohr, que foi uma geração que viveu na Viena de Beethoven. Pensa bem, gente, a pessoa, essa geração que estava fazendo música enquanto Beethoven estava vivo no comando. Isso é só para você imaginar o que é. Eu vou te trazer aqui 5 pontos principais para você reconhecer uma obra do romantismo. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: romantismo não é aquilo que você está pensando, não. Frio na barriga, amor romântico, paixão, choro porque perdeu, porque ele me abandonou. Não é sofrência sertaneja, tá? Romantismo é uma coisa muito mais profunda. Vou trazer pra você que é o século XIX. O romantismo, ele nasce na década de 20, mais ou menos. Todo mundo diz, os grandes estudiosos de história, que os séculos realmente só começam na segunda década. Então, tipo assim, o século XX mesmo só começou depois da Primeira Guerra Mundial. O século XXI só começou agora. Agora nós estamos vivendo o século XXI, IA, não sei o que, digital. E aí, assim, o século XIX começa, de fato, depois de 1815. Porque é o quê? Aquele chato, daquele chechelento, daquele... Não gosto dele, gente. Napoleão finalmente perde lá a Batalha de Waterloo. Aí você tem aquele encontro em Viena e tudo mais. A geopolítica aí foi se estabelecendo. O romantismo nasce nos escombros das revoluções. Só que por mais que a Revolução Francesa não tenha dado muito certo assim, quando a gente pensa tudo que aconteceu com a França depois, ela deu um start, né? Antes veio a Revolução Americana, para uma série de revoluções. Então, o romantismo é o ideal primeiro revolucionário. Pensar nesse ponto, que é um tempo de revolução, se você for pensar, aí na década de 10 e década de 20, você tem um monte de revolução dos países latino-americanos, inclusive o Brasil não tem exatamente uma revolução, mas os outros tiveram. Chile, México, as libertações bolivarianas e tudo mais. 1830, o levante polonês, que a Polônia tenta se libertar da Rússia, que tem uma mania feio, viu, Rússia? Muito feio. De fazer o mundo ser uma Ruski Mir, um grande mundo russo. Mas, pois é, a Polônia, coitada, terrível CEP. Pensa numa pessoa com terrível CEP. Tinha uma época que a pessoa olhava meu CEP e falava assim, nossa, você é jardim botânico, legal esse CEP. Pois é, a pessoa olha o CEP da Polônia e fala, coitado, tão perto da Rússia, coisa triste. 1830, então, você tem o levante polonês. E aquilo influencia o quê? A música de Chopin. Que é o polonês falando assim, cara, a gente não aguenta mais, a gente quer liberdade. Depois você tem a primavera, 1848, que você começa a libertação da Itália do Império Austro-Húngaro, a própria Áustria, a Alemanha em 1862 começa a sua unificação, no final de tanta guerra de coisa, a Itália vira a Itália como a gente conhece em 1870 e a Alemanha vira a Alemanha como a gente conhece em 1871. É um século de revolução e de vida heróica. Aí eu vou pegar um ponto que espelha muito isso. Existiam homens que resolveram dar a sua vida a revoluções. Giuseppe Garibaldi. Aonde tá tendo revolução? Deixa eu ir lá. Pá. Agora eu vou pra Itália. Pá. Quem tá querendo liberar? E ele falava, aonde tinha guerra pela liberdade dos povos, eu ia. Esse é um cara do romantismo. É a força. Lord Byron é o principal, e eu quero... Coloque aqui o Lord Byron pra você ver. Cara bonitão,
gato, rico, filhinho de papai, podia ser não sei o quê. Não, ele resolveu dar a vida para a libertação das nações. E morreu tentando libertar a Grécia. Ele é um herói na Grécia. E claro, a sua biógrafa, Caroline Lamb, dizia que ele era mad, bad and dangerous to know. Imagina, destruía corações. De todos, tá? Todos e todas. Era um arraso. Mas ao mesmo tempo ele viveu a sua vida para a liberdade. Isso é um ideal romântico. É a liberdade acima de tudo. É o heroísmo. Então esse ponto do heroísmo número 1 é esse. O segundo ponto é a individualidade e a alienação. Aí você tem um romantismo assim, olha, eu tenho o meu mundo, eu sou eu, assim como Schubert, que criou um espaço para ele criou as Schubertíades, que eram reuniões dos amigos, porque afinal de contas, ele foi ignorado no seu tempo. Ele foi um gênio que morreu novo, porque também tinha esse ideal que ou romântico, ou ele morria novo, ou ele ficava maluco. Ou seja, de qualquer forma, ele pagava com a vida a experiência mais profunda humana. Essa individualidade e a ambiguidade, né? O dicotômico, olha, tem tensão, mas tem relaxamento. Terceiro ponto é o oculto. O romantismo é onde você vai ter as primeiras histórias de fantasma, onde aquelas histórias tenebrosas da Idade Média, elas são trazidas com tudo pra cá. Tanto é que é no romantismo que as pessoas começam a contar histórias de fada, né? Aquelas histórias todas não foram criadas na Idade Média, foram criadas no que o romantismo via da Idade Média. Da mesma forma como o classicismo vai pra Grécia, o romantismo vai pra Idade Média. Depois eu vou falar que esse é um quarto ponto. Isso se dá inclusive nas religiões, né? Vamos lembrar que Allan Kardec começa com os experimentos dele de falar com os mortos em pleno romantismo. Jacob Leiber também, que foi o cara que inventou a teosofia na Alemanha, é isso. O cristianismo começa a ser invadido por várias ideias, sim, porque a igreja já está meio que desmoronando como instituição, mas as pessoas ainda querem Deus, mas que Deus que elas querem? Elas querem um Deus que fale com elas, mais assim, individual. Aí por isso vem o quê? As grandes igrejas pentecostais, elas nascem aí justamente, aleluia, elas nascem justamente nesse período. Gente, eu sou crente, tá? Não tô fazendo piada não, mas é verdade, cara, eu posso fazer piada de mim. Eu tenho lugar de fala, sou uma gospel woman, mas a verdade é isso. O que acontece? Igrejas pentecostais, elas nascem de um principal tema, que é o quê? Pneumologia. Para quem conhece teologia sabe que pneumologia é o estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é a coisa mais profunda, aquilo que fala lá com você. As igrejas pentecostais é isso, elas buscam o quê? Os dons do Espírito, que lá em Atos 2 aparece, no dia de Pentecostes, os dons do Espírito Santo, tal, que você começa a ter o quê? Fala em língua, o outro traduz, você profetiza e tudo mais. Então assim, isso tudo nasce no século XIX. A Simone não tinha isso antes? De alguma forma tinha, na Idade Média tinha muito misticismo. Então existia um cristianismo místico da Idade Média que ele fica na região da razão durante os 3 primeiros séculos do protestantismo. O protestantismo é filho do Renascimento, né? Filho do racionalismo, de certa forma. Aí você chega no momento que você tá nessa busca pro interior. Aí o que acontece nas artes? Vamos ver uma pintura alemã que agora do romantismo. Vamos observar bem essa pintura. Você tá vendo alguma família aristocrata sentada harmoniosamente, lindamente, com uma cor azul, pastel e uma natureza atrás? Não. Você tá vendo a natureza na frente, tenebrosa, grande, árvores enormes, um escuro, ela vai estar levando para um escuro e tem um ser humano pequenininho ali. Então isso é o romantismo. A natureza, ela é enorme, ela é poderosa, ela é potente e ela é tenebrosa, dá medo. Então o medo, as sensações mais profundas do ser humano, elas são colocadas tanto na pintura como nas artes literárias quanto na música. E tem uma coisa mais interessante, porque o romantismo, ele acontece nas artes quase como que preparando as almas para as nações que virão. Porque o romantismo, ele acontece depois acontece a organização geopolítica nova do mundo. E ele é o pai do nacionalismo. Parte do romantismo são várias ondas nacionalistas. Nas Américas, aí você tem outros países que vêm grandes compositores, Finlândia, Noruega, própria Polônia, Hungria, República Tcheca, porque esses eram países dominados pela linguagem alemã. E até o próprio alemão fica mais nacionalista, como a canção, o Lied, isso tudo é um aspecto nacionalista do alemão. Então, assim, esse ponto do ocultismo é muito importante, dá pra falar desse ponto, assim, por muita coisa. Agora vamos para o quarto ponto, que é
a linguagem, né? Você quebra com as regras, com a forma, então aquele equilíbrio da forma, não queremos equilíbrio, nós estamos querendo outra coisa mesmo. Então é assim, vão ser ambiguidade, a gente vai até o fundo de uma ideia, de repente a gente vai mudar para uma outra ideia. É assim musicalmente. E se você vai interpretar, você tem que interpretar dessa forma, você tem que ir com tudo. O compositor colocou uma passagem super cromática, com várias oitavas, você tem que jogar ali do romantismo. O pianista, sabe o herói da batalha? O pianista é o herói da sua batalha. Um recital de piano é uma guerra. Tem tudo ali, tem romance, tem amor, tem tristeza, tem desespero, tem combate, tem angústia, tem tudo e você vai com tudo. Não tinha antes, tinha, mas tudo estava dentro da forma. Até Beethoven fez tudo dentro da forma. Agora não. Cada compositor vai criar a sua nomenclatura de peças. Schumann vai criar os nomes assim, tipo Papillon, Kinderzenen, fantasia isso, fantasia aquele, carnaval, personagens, peças miniatura. Eles não vão escrever sonata? Vão escrever, mas uma outra sonata, não é aquela forma que a gente conhece. Aí Schubert vai ter improviso, momentos musicais, fantasia. Chopin vai ter mazurca, que é uma coisa nacionalista. Afinal de contas, mazurca é uma dança polonesa. Só polonês sabe dançar mazurca. Ele vai escrever scherzo, mas ele vai escrever baladas. Mas ele vai escrever o quê? Estudos de virtuosismo. Nunca se esqueça disso. Os 24 estudos de virtuosismo de Chopin, quando você pensa aqui, você tem Cravo bem temperado de Bach, um compêndio. De quê? De escrita, de linguagem. 32 sonatas de Beethoven, compêndio da forma, da retórica, do que ele está falando para as pessoas. Então a música, ela é um resultado da alma dele para o mundo. Aí você chega em Chopin, você vai ter um outro compêndio, que são os 24 estudos de virtuosismo. São estudos para pegar a técnica do pianista e transformar ele num herói olímpico. Então, se de um lado você tem muito lirismo, você também tem a coisa força. Você vai até o fim da sua técnica, você vai buscar. Então, inclusive, os estudos técnicos, eles passam a ser outros depois do romantismo. E aí depois vira uma... Hoje, por exemplo, a gente ainda tem competição, né? Piano, competição de piano, Chopin, concurso Chopin. O que é isso, gente? É um atletismo, né? Você bota os pianistas como atletas. Esse ponto da linguagem passa também pela linguagem simbólica. Os artistas, os compositores vão procurar simbolismo. Esse fragmento, são as miniaturas, é um discurso simbólico extremamente ligado à literatura. Tanto é que nas Schubertíades, nos encontros de Schubert, você ligava a poesia com a música. Tem muito mais outras coisas, tá, gente? Mas eu vou falar o último. O último é o seguinte: o piano é o centro de tudo. É o último ponto do romantismo. Quando alguém falar pra você, é pianismo, o pessoal do piano toca tanta música do século XIX, você, ô meu amigo, me ajuda. Foi no século XIX que o piano foi o centro de tudo. O que foi o centro de tudo no século XVII? No século XVIII, uma boa parte do século XVIII. O violino? Nossa, o violino era o rei no período barroco. O piano, ele é o centro. Por quê? Porque o piano, ele é a intimidade, ele é individual, ele é o centro da família burguesa. O historiador inglês que eu estava lendo outro dia fala assim, ele começa assim: em uma casa vitoriana da Inglaterra, você sempre ia encontrar duas coisas: uma Bíblia de King James e um piano na sala. O piano era o centro desse momento íntimo, desse também entretenimento caseiro, onde a poesia acontecia. Tanto que o piano dominava os palcos, como ele dominava a intimidade. E depois o piano, por conta do romantismo, ele dominou tudo. Não queria dar spoiler não, mas logo vai ter uma série onde eu vou explorar a presença do piano nas Américas. O que o piano fez com as Américas? Porque a gente sempre pensa assim, as Américas, a música indígena, a música africana, claro, trouxeram. O pessoal lá da Península Ibérica, trouxe o violão, mas o piano estava com todo mundo. O piano estava com tudo. O piano estava na América do Norte, o piano estava na América Central, o piano estava no Caribe, o piano estava na América do Sul. O piano esteve presente em tudo. Foi o principal instrumento do rock lá atrás. Quando o rock começa na igreja, ele começa com o piano, com Little Richard, que começa a adiantar o boogie woogie, que é um blues adiantado. Mas basicamente é assim, o piano passa a ser o centro de tudo, porque ele é a síntese desse palco do individual, esse palco do extremo, e ele tem tanto a força heróica como o lirismo. Então é isso, esses são 5 principais pontos do romantismo. Se alguém te perguntar o que é música do romantismo, você vai saber que não é zui, 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 zui.
Mas então é isso, muito obrigada. Você que me acompanha, chegou até aqui, parabéns, muito obrigada, adorei. E você pode colocar nos comentários aqui qual é a peça, qual compositor romântico ou compositora romântica que você mais gosta do período do romantismo, né, gente? Século XIX, me ajude aí. Escreva aqui. Até a próxima.